Dando continuidade à explicação, houve um problemazinho na questão do armazenamento do vídeo. Então, nós estávamos na frase aí, por que você está me olhando tanto? Porque é considerado uma conjunção ou pronome interrogativo e também é uma partícula atrativa que faz com que o pronome venha antes do verbo. O verbo olhar aí está no gerúndio. Gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Por exemplo, olhando, trabalhando, cantando, dizendo, fazendo, termina em NDO. Chama-se gerúndio. Então, o pronome está vindo antes do verbo aí, que está no tempo verbal no gerúndio, chamado gerúndio, e vem antes do verbo por conta da partícula atrativa que está lá atrás, que é a palavra porque, ou a conjunção. A menina que se feriu com o estilete foi socorrida. Também o verbo ferir está aqui, o se, que é o pronome oblíquo, está vindo antes, porque logo atrás vem um que é um pronome relativo, e pronome relativo também faz com que... Quais são os pronomes relativos? Que, qual, cujo. Então, esses pronomes faz com que o pronome oblíquo venha antes do verbo. Então, ficaria errado eu dizer a menina que feriu-se com estilete foi socorrida. Do ponto de vista da gramática, ficaria incorreto. O certo é se feriu, quer dizer, o pronome antes do verbo, porque aqui tem uma partícula atrativa, que é o que aqui, esse que é um pronome, está atraindo esse pronome aqui, que é o pronome oblíquo, para vir antes do verbo. O professor e o aluno não se cumprimentaram ontem. Quer dizer, o não, como eu já disse, é um advérbio e faz com que o pronome oblíquo venha antes do verbo. Aqui está o verbo cumprimentar e o se vem antes do verbo cumprimentar, por conta de antes vir o não, que é um advérbio de negação que puxa o pronome para vir antes do verbo cumprimentar. A próclise ocorre quando há palavras atrativas, como eu já falei, palavras atrativas. Pronomes do caso reto, conjunção, pronomes relativos, advérbio de negação, todo tipo de advérbio faz com que o pronome oblíquo venha antes do verbo. Então aí tem sentido negativo sem pausa, advérbios, pronomes indefinidos, não, nunca, ninguém, alguém, nada, tudo isso, todas essas palavras aqui vindo perto do verbo, se for colocado um pronome, ti, mi, si, nos, faz com que esse pronome venha antes do verbo, ou seja, se emprega a próclise. Exemplo, nunca me deste apoio. Então, nunca, como eu disse, é um advérbio que fez com que o pronome viesse antes do verbo apoiar. Nunca me deste apoio. Ninguém te abandonou. Então, ninguém está atraindo, fazendo com que o pronome venha antes do verbo abandonar. Alguém lhe avisou. Alguém, que é o pronome indefinido, também fez com que o lhe viesse antes do verbo avisar. Ninguém e alguém são pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos também são partículas atrativas que puxam o pronome para vir antes do verbo na frase. Pronomes demonstrativos: este, esse, aquele, aquele, aquela, isto, isso, aquilo. Esses pronomes aqui são chamados pronomes demonstrativos, também faz com que o pronome oblíquo venha antes do verbo. Exemplo, isto me causa angústia. Quer dizer, isto causa a mim angústia. Então, isto, como é um pronome demonstrativo, fez com que o me viesse antes do verbo causar. Aquela casa me dá medo. O verbo dar, antes dele vem um me aqui, porque lá atrás está atraindo, puxando o me
para vir antes do verbo, que é justamente um pronome demonstrativo, aquela. Isso te incomoda. Isso também é um pronome demonstrativo. Fez com que o ti, que é pronome oblíquo, venha antes do verbo incomodar. Aquele jovem se esforçou muito. Aquele, pronome demonstrativo, puxou o pronome se, que é pronome oblíquo, para vir antes do verbo esforçar. Aquilo lhe interessou bastante. Aquilo, que é pronome demonstrativo, demonstrativo, puxou-lhe para vir antes do verbo interessar. Palavras relativas, que, quem, que são pronomes relativos. Então, espero que me ouças. O que está puxando o me para vir antes do verbo ouvir. Certo? Então, esse que aqui é a partícula atrativa. Não sei quem me procurou hoje. Quem também, que é um pronome relativo, puxou o me para vir antes do verbo procurar. Tudo o que me disseste eu guardei. O que puxou o me para vir antes do verbo dizer, que está aqui. Quem te falou a respeito da reunião? O quem, pronome relativo, fez com que o ti vieste antes do verbo falar, tá certo? Verbo falar. Foi Mário quem lhe falou sobre a aula. Então, o quem, que é pronome relativo, atraiu o lhe para vir antes do verbo falar. Verbo no gerúndio, como eu disse, terminado em NDO. Cantando, fazendo, trabalhando, amando, caminhando. Então, qualquer verbo que termine em NDO é chamado de gerúndio. Então, precedido de preposição em. Se o gerúndio vier antes dele uma preposição, aliás, a preposição em faz com que o pronome venha antes dele. Por exemplo, em me procurando, atenderei. Em é uma expressão muito rara de se empregar hoje em dia, mas que nos livros a gente encontra. E nos textos mais cultos a gente encontra esse emprego. Por isso que é importante conhecer. Então, o em está vindo antes do gerúndio do verbo procurar, procurando, puxou o me para vir antes do verbo no gerúndio, antes do gerúndio. Então, o me vem antes do gerúndio por conta do em que é a partícula atrativa. Em se falando de estudo, você fez os deveres. Pronto, o em puxou o se para vir antes do gerúndio do verbo falar. Orações optativas com sujeito anteposto ao verbo. Sujeito anteposto ao verbo. Orações optativas é aquela que opta por alguma coisa. Por exemplo, bons ventos te tragam aqui. Normalmente essas orações vêm terminadas por exclamação no final. Então veja que está pedindo alguma coisa, que está optando por alguma coisa. E o sujeito vem anteposto ao verbo. Bons ventos te tragam até aqui. Quem é que traz? Os bons ventos. Então os bons ventos é o sujeito. Então ele veio antes e fez com que o ti viesse antes do verbo tragar. Certo? Tragar não, trazer. Porque tem o verbo tragar e tem o verbo trazer. Então bons ventos te tragam até aqui. Deus lhe proteja. Deus lhe proteja. Quando eu digo Deus lhe proteja, é um pedido. Então, é uma oração considerada optativa ou exclamativa. E essa oração, que seria o ideal, o melhor seria dizer exclamativa, porque normalmente elas têm o sinal de exclamação no final e sempre estão optando ou pedindo alguma coisa. Então, Deus aqui é a atração, é a partícula atrativa que atrai o li para vir antes do verbo proteger. Orações exclamativas, é a mesma coisa, não altera nada. Quanto me aborreces, tem a exclamação no final. Então o me vem antes do verbo aborrecer, mas de qualquer forma também aqui vem uma conjunção. E conjunção atrai o pronome para vir antes do verbo.
Não te avisarei, quer dizer, apesar da frase ser exclamativa, mas tem o não aqui que é advérbio e também advérbio atrai o pronome para vir antes do verbo. Aqui o ti vem antes do verbo avisar. Não me aborreças, por favor. O me vem antes do verbo aborrecer porque tem um advérbio negação aqui, apesar que a frase é exclamativa. Então, pelos dois fatos de ter uma partícula atrativa atraindo o pronome para vir antes do verbo e também por ser uma frase exclamativa, faz com que se use a próclise, pronome antes do verbo. Orações interrogativas, iniciada por palavras interrogativas. Por exemplo, como te enganaste assim? Então, basta entender isso. Qualquer frase interrogativa, elas usam normalmente a próclise, certo? Sempre vem uma conjunção no início, ou um pronome interrogativo, mas de qualquer forma, só em ser uma frase interrogativa, normalmente se usa o pronome antes do verbo. Então aqui tem o verbo enganar, enganaste assim, vem o ti antes, porque tanto vem uma conjunção aqui como, é conjunção, como pelo fato de ser frase interrogativa. O que aqui, que é uma conjunção e fez com que o pronome viesse antes do verbo, mas também pelo fato de a frase ser interrogativa. Onde o encontrou? O o, que é um pronome, quando eu digo onde o encontrou, eu estou dizendo onde encontrou ele. Então esse o está no lugar de ele, e ele é pronome, por isso que o o é pronome, não um artigo. Então esse o vem antes do verbo, pelo fato da frase ser interrogativa, mas também porque onde aqui é um advérbio de lugar. Colocação do pronome oblíquo ato no tempo composto e na locução verbal. No tempo composto, basta seguir as mesmas regras do tempo simples, dado acima. Lembrando que nunca se prende o pronome oblíquo ato a um princípio, a um particípio, aliás. Particípio é quando não tem, por exemplo, no gerúndio tem o N, tem o NDO. No particípio não tem o N, termina só em DO. Por exemplo, trabalhando é gerúndio, mas trabalhado é o particípio do verbo. Cantando é o gerúndio do verbo cantar. E cantado é o particípio passado do verbo cantar. Vivendo é o gerúndio do verbo viver. Vivido é o particípio passado do verbo viver. Só para você entender um pouco o que é o particípio. Assim é incorreto dizer-se haviam falado-me. O correto será haviam-me falado. Quer dizer, o me aqui está vindo depois do verbo auxiliar, haviam, e não depois do particípio, que é falado. Falado é o particípio do verbo falar. Nos casos das locuções verbais, que tem verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio, veja os exemplos. Verbo auxiliar, verbo que vem junto do principal mais o infinitivo do verbo. Infinitivo é quando normalmente termina em R. Por exemplo, posso dizer-lhe. Dizer é o infinitivo do verbo dizer. Então, nesse caso, se usa o pronome depois do verbo. Ou então, de outra forma, posso lhe dizer. Ele fica ligado por if ao verbo auxiliar e não ao verbo principal, que é o verbo dizer. Aqui tem dois verbos, o verbo poder e o verbo dizer. O verbo dizer é o principal e o posso é o verbo auxiliar. O verbo dizer está no infinitivo. Então, quando se emprega o verbo auxiliar mais o verbo no infinitivo, o pronome pode ser empregado dessas duas formas, ou depois do verbo no infinitivo, ou antes vinculado ao verbo auxiliar. Quando vem uma partícula atrativa, como aqui o advérbio negação, aí eu posso usar o lhe depois dos dois, ou então o lhe antes dos dois, entre a partícula atrativa e os dois verbos.
Verbo auxiliar mais preposição infinitiva. Exemplo, estou a esperá-lo. Esse verbo aqui é infinitivo porque ele termina em R. Vou esperar. Quando eu digo estou a esperar você, estou a esperá-lo, eu estou dizendo estou a esperar, com R no final, estou a esperar você. Esse lo está no lugar de você. Você é pronome, por isso que esse lo é pronome. Então, pode-se considerar que esse verbo aqui está no infinitivo. Apenas foi trocado o R por L aqui. Não estou a esperá-lo. Então, mesmo que tenha uma advérbio negação, a partícula atrativa aqui, sempre será empregado depois do verbo o pronome oblíquo. Verbo auxiliar mais gerúndio. Estava observando. Observando é o gerúndio do verbo observar, termina em NDO. E o verbo auxiliar é estava. Então se emprega dessa forma aqui. O pronome oblíquo depois do verbo no gerúndio. Então é como se eu dissesse, estava observando quem? Ele. Então esse ozinho aqui está no lugar de ele. Por isso que funciona como pronome. E é vinculado ao verbo por um hífen, por um tracinho. Não estava observando. Ou então, quando tem partícula atrativa, você pode empregar ele antes dos dois verbos, do auxiliar e do gerúndio. Então ele fica aqui entre a partícula atrativa e os dois verbos. Não estava observando-o. Também posso empregar quando vem partícula atrativa logo após os dois verbos, quando vem auxiliar e o verbo principal no gerúndio. Bom, chegamos ao final da nossa explicação de pronomes oblíquos, de colocação dos pronomes oblíquos atos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço em todos.